guiazinhas. Show de bola. Eu tava terminando de ajustar. Eu ainda tô perdido com os dois monitores, eu tenho que aprender a usar. Deixa eu pegar aqui no Discord. E... aqui. Aqui em Infinity e aqui. Isso é o que vocês vão precisar saber de hoje. Lembra que eu passei aquela listinha de valores atualizados do Axie Infinity? Tá lá no grupo do Discord. Quando vocês forem para o grupo de mentorados, que vocês já vão estar lá neles, vocês vão ter acesso vitalício a esse negocinho lá no chat fixado. Só um minuto, gente. Desculpa. Eu vou colocar ele também aqui no grupo de notícias, porque hoje a aula é complicada. Deixa eu ver. Foi. Aqui é sobre bridge, então não tem problema. Gente, hoje a aula é bridge inicial, intermediário, avançado, seleção de higiene e bridge infinito. Hoje vai demandar um pouquinho mais de entendimento, principalmente para quem não manja muito de contabilidade, porque eu mesmo me perco direto vendo esse tipo de planilha. É complicado e quanto mais axes vocês têm, mais complicado vai ficar. Então, se vocês estão pensando em fazer 20, 40 contas aí de aluguel, tenham em mente que vocês vão precisar de alguém para dar um suporte para vocês, porque vai ficar muito difícil de ter um controle sobre tudo isso. Ainda mais pegar todas as datas para poder fazer o saque de cada aluno. Aí você vai ter que juntar isso, junto de verificar a planilha de qual conta vai bridar com qual conta para continuar o bridge infinito. Então vocês vão ver que vai ser uma doideira. É bom até pagar alguém de confiança para poder te dar um auxílio nisso, caso vocês pensem em fazer uma porrada de conta de aluguel. Tá? Teve gente mentorado aqui que gastou mais de 100 mil reais fazendo conta de aluguel. O cara estruturou tudo lá e ele tá mandando bala. Então, tem um grupo lá que é o grupo colaborativo de bridge infinito de Reptil. Inclusive é o Felipe que está organizando. O Felipe lá do grupo dos mentorados, o cara é o craque, o expert em genética. O cara sabe fazer os esquemogramas tudo muito bonitinho. Então se tiverem alguma dúvida, joga lá no grupo. E se a Marciele ou o Felipe falarem com vocês, eles são os top referência lá de genética, beleza? E hoje vocês vão ter introdução nesse bicho de 7 cabeças. O começo dele é simples, mas quanto mais axes tenham em mente que vai dar um trabalho absurdo de poder fazer toda a sistemática dele. Deixa eu vir aqui. Ó. Vamos lá. Bridge inicial. Vocês têm aqui na planilhazinha de vocês que eu mostrei, você vai substituir essa planilha aqui na aula, tá? Isso aqui é o valor antigo. O valor antigo não tinha XS em cima do bridge. E o bridge mudou de... O primeiro bridge 100 SLP, hoje em dia é 150. O segundo bridge era 200, hoje em dia é 300. O terceiro bridge é 300, aqui no modo antigo. E hoje em dia é 450. Então eles deram um acréscimo mais o valor de AXS. O pessoal tá com medo também porque o valor do AXS está subindo e daqui a pouco o AXS vai ser 50% do valor do bridge, o que era impossível um tempo atrás. Então assim, a mecânica de bridge, tenho noção que contabilidade vai ser extremamente importante, porque custo você vai estar demandando o tempo inteiro, principalmente que o mercado é volátil. Então vocês vão ter que ter noção de custo o tempo inteiro, senão vocês vão acabar se perdendo nas contas e não vai saber quanto exatamente você ganhou, perdeu, ou deixou de ganhar ou deixou de perder. Então, estruturem uma planilha antes, com valores, coloquem os axes também junto dessa planilha se for possível e façam um esquemograma. Só com planilha para fazer os bridges vai dar ruim, tem que ter um esquemograma. Todos os caras que mexem com muito axe para fazer bridge é esquemograma, senão vocês vão se perder. Até porque aqui eu vou mostrar o esquemograma para vocês, mas no site oficial ele não fica bonitinho que nem a gente vai ver hoje. Ele fica assim, ó.
Ixi, saiu? Aqui, ó. Ele fica tudo um do lado do outro. O máximo que você pode fazer aqui para ter um pouco de controle é alterar o nome dos axes. Fora isso, vai ficar bagunçado se você não fizer um esquemograma. Então eu recomendo desde já fazer um esquemograma tudo bonitinho, tudo certinho. Igual eu postei para vocês aí no começo da aula. Hoje em dia, são requisitados 4 AXS, cada AXS está aí seus 12, 13 dólares, então são quase 50 dólares por bridge, mais o custo de SLP em cima. E vamos colocar o custo baixo aí de 2 virgens. 2 virgens vai dar 300 SLP, vamos ver quanto que tá o SLP lá. SLP. Só 2 virgens, tá? Por isso que o povo foca em bridge de puro. E vocês vão entender por que puro é tão importante para bridge. 300 SLP, 100 dólares, um bridge de 2 axes. Seja ele puro, vira-lata, qualquer um. 2 axes puros, para você bridar uma vez, essa brincadeira já são 500 reais. Um pouquinho mais de 500 reais. Então assim, mundo de bridge tá longe de ser barato e tá longe de ser simples. Vamos voltar aqui. Ele vai falar que tinha o modo larva, o modo ovo, o modo petite, mas isso aí tudo já acabou. A Ronin encerrou com esse tipo de coisa. Agora eles são ovo e pula direto para adulto. Depois de 5 dias que o ovo é criado, ele pula direto para adulto. É só você ativar lá falando para ele fazer um morph e ele vira um adulto. Ele já pode ir para a arena. Beleza? Qual que é o problema? Muita gente me pergunta, vale a pena fazer breed de vira-lata? Cara, sendo sincero para vocês, é muito difícil um breed de vira-lata compensar. A não ser que sejam vira-latas com todas as cartas de dano e com a genética. Por exemplo, deixa eu pegar um exemplo bem... Aqui vai ter um monte logo de cara para mostrar para vocês. Esses axes aqui não são axes para comprar, tá? Tá tudo com erro, ó. Os únicos que estão à venda mesmo são lá os de 400 dólares. Antes disso, tá tudo com erro. O market tá cheio de axes com erro. Vamos ver esses aqui, ó. 317, 317. Talvez esses aqui deem para comprar. Só que eles são horríveis. Olha lá, ó. Esse é ruim. Esse é ruim também. Mal dá para fazer alguma coisa no modo aventura. Vamos ver um bom. Aqui, ó, um tanquezinho legal. Vamos ver. Outro tanquezinho legal. Vamos ver. Aqui já dá para comprar então. Na faixa de 300 já tá dando para comprar. Ah, ó, acabou de ser vendido. Cadê? Ué, bugou na verdade, né? O bichinho acabou de bugar. Ah, não, não bugou não. Ele foi vendido há segundos atrás. É que aqui tava o nome de quem vendeu a primeira vez. Agora que eu atualizei, foi comprado já. Vocês viram, eu bati o olho, eu já sei qual que é bom e qual que é ruim. Ele é um vira-lata, que para tanque ele tá bom, ele não tá ruim, e ele tem 0 de bridge. Se eu visse um vira-lata desse, eu tinha comprado. Se eu tivesse dinheiro, eu tinha comprado. Por quê? Ele consegue fazer vira-latas próximo, mais ou menos, dessa build aqui, por causa que o dominante dele é assim. Nossa, esse aqui tá lindo. Esse vira-lata aqui tava muito bonito. Nem dá pra chamar de vira-lata. 4 genes de bug e 2 de réptil. Bridge 0. Meu, segundos, saiu em segundos. Vocês viram comigo, segundos. Mas esse aqui tava sensacional, não dá nem pra pôr como exemplo. Esse aqui valeria vocês fazerem bridge de novo, com certeza absoluta. Deixa eu pegar um outro aqui. Aqui, ó, um bird. Acho que eu tô pegando um axe muito bom, hein? Ó, já foi também. Era um vira-lata totalmente ruim. Vou dar um exemplo para vocês. Aqui, ó. Tudo com erro. Tudo com erro. Não dá para comprar nenhum daqui. Ó, erro. Erro. Deixa eu ver. Esse peixe aqui vai estar com erro também, porque Double Anemona tá custando mais de 400 dólares, um desse. Caramba, meu. O site do Axie tá com um monte de problema de venda. Ai, quero pegar um bem arrebentado. Esse aqui, ó. Se você pegar um vira-lata igual esse, 2 genes de um, 2 genes de outro e 2 genes de outro,
E olha a genética desse cara. Tá vendo que tá tudo colorido? O que isso quer dizer? Que a probabilidade daqui é sempre uma caixinha de surpresa. Sempre. A chance de você vir com o Axe que você quer que venha é extremamente baixa. Então não vale a pena. Mesmo se fosse 4 cartas de dano aqui, daria até para pensar no caso. Mas ainda a chance é muito baixa de vir uma coisa que você queira ou de vir uma coisa útil, tanto para o PVP quanto para o PVE. Então assim, vira-lata é um campo minado. Tenham em mente que se vocês quiserem fazer, comprou lá 3 vira-latas, 0 bridge, quero fazer para tentar fazer um time bom, talvez o time seja, horroroso, não dê nem para fazer o modo aventura direito, tá? Então eu não recomendo. Bridge, para valer a pena o seu dinheiro, é de pureza 5 e 6. 4 até tá dando para pensar. Agora 5 e 6 vale a pena. 4 dá para pensar. 3 para baixo, de jeito nenhum. O bichinho já tá todo torto. Vamos agora para o bridge. Vamos explicar todas aquelas partes coloridas do Axe que eu tenho mostrado para vocês até hoje na extensão, e eu nunca entrei em detalhes porque era só para aula de bridge. É só com bridge que vocês vão usar tudo aquele setor coloridão, aquele monte de nome estranho que está lá. Quando vocês clicam, vou explicar o que é pureza 3 e 4, eu vou explicar agora. Só estou dando um resumão para vocês entenderem do que eu estou falando. Ó, genes dominantes, genes R1 e genes R2. Existem 2 tipos de pureza no Axie Infinity. Qual que é o Axie puro? O Axie que tem todos os dominantes aqui da raça dele. Ou seja, vamos lá no Marketplace de novo, que eu já vou mostrar para vocês. Já que eu tenho a extensão, fica fácil. Ó, tá vendo que o dominante desse aqui tá com um roxo? Um roxo significa que ele tem um gene nesse perfil para ele jogar de uma carta de réptil. Entenderam? Mesmo se tivesse um olho ou uma orelha, ia entrar no status passivos que eu falei para vocês. O que acontece? O R1 e o R2 não serve para jogabilidade. Serve só para bridge. Então quando a gente fala um Axie 100%, a gente pode estar se referindo aos 6 genes principais, que a gente fala que são puros de dominantes, que são esses aqui que você está vendo, ou puros 100%. O que é um puro 100%? É se tudo isso aqui tivesse verde. Ele é um Axie planta e ele tem a árvore dominante R1 e R2 inteira verde. Ele é um Axie 100% puro. E ele é 100% puro e serve mais para bridge. Porque para jogo, não importa o R1 e R2. Importa só os dominantes. O importante é o dominante. Para bridge, R1 e R2 é fundamental vocês saberem. O que é esse R1 e R2 que eu não paro de falar? Genes dominantes, eles têm 37,5% de chance de ir para a próxima geração. Genes R1 tem 9,3% de ir para a próxima geração. E genes recessivos 2 tem 3,12%. Então seria assim, vou fazer um bridge. Eu vou pegar esse carinha aqui, porque eu quero que ele seja um planta. A chance dele vir planta dos 5 primeiros genes ali, ó, Pap, Hollow, Sirius, Rosebud e Pumpkin, tá alta. Por quê? Tá 37,5% deste Axie, que eu já vou mostrar o bridge de simulador, mas só resumindo aqui para vocês. Tem 37,5% de VIN, esses genes de planta. E tem 37,5% de VIN Ungila, que não é de planta, é de réptil. Porém, olha ali, ó, R2 e R1, os dois têm Carrot. Estão vendo? O que você vai fazer na conta? Você vai pegar a calculadora, você vai fazer o seguinte. Ó, o gene recessivo tem 9,3 mais 3,1. A chance dele vir é de 12,4. De vir um Carrot. Aí, ó. 12,4 contra 37,5 do Gila. Então, para você fazer um bridge com esse cara, vai ser muito difícil de vir um gene de planta
em cima para tirar esse gene de réptil. Entenderam? Você vai fazer a manipulação ao longo do tempo para tentar tirar esse gene de réptil. Como que você vai fazer isso? Colocando axes com mais genes do que você quer tentar passar para prole adiante de planta. Então, se você tem 2 carrot aqui no finalzinho, no rabo dele, e um gila, você vai tentar pegar um outro axe planta que tenha 3 carrots, ou pelo menos um carrot de dominante, para tentar juntar os 12% que você tem nesse axe com os 37,5, 35,7 do outro axe com pelo menos um carrot dominante. Aqui foi só para dar uma interação. Agora a gente vai pro breed mesmo simulado. Aqui vocês vão pegar bem mais do que eu estou querendo dizer para vocês. Breed Simulator, inclusive o link do simulador de breed está aqui no link das notícias. Você vai fazer o seguinte. Depois eu vou falar desses genes mutantes aqui no final da aula, porque vocês têm que se atentar em como vocês vão manipular esses genes em primeira instância. Deixa eu pegar os meus aqui para já meter um simulado doido aqui. Que é o que eu estou fazendo no caso. Vamos pegar esse cara e este cara. Vamos pegar o ID dele. E vamos pegar o ID desse aqui. Olha aqui. Genes mutantes são bons? São horríveis. Horríveis. Eu já vou falar sobre eles também. Mas eles são horríveis. Isso aqui é o perigo de qualquer cara que está querendo montar time para breed. O cara fica desesperado só de pensar em gene mutante. Deixa eu só ler os comentários de cima, já que a gente vai entrar no simulado de gene. Não é 150 SLP cada axe? Então são 100... Ah, é! Então são $50 por axe. Então são $150 total. O breed de 2 axes virgens. É mais caro ainda, galera. É mais caro ainda. Pera aí, agora vocês me confundiram. 300 SLP. Pera aí. Dois axes virgens. Ah lá, já bateu 20 centavos. Falei que ia bater hoje, já bateu. 300 SLP. $60. Não, então o breed total é $100, galera. É $100, 2 breeds. Um breed de 2 axes virgens, beleza? Não é 150. Deixa eu ver. Tá com 45, não é melhor um mais 55 procurar um 61? Então, Wesley, você vai entender essa parte dos status passivos junto da genética agora. E como que isso vai acontecer para você montar um build específico. Olha, Serói, com aquele time de ontem, à noite venci 5 de 7 arenas, caraca. No ranking 1250. E meus bichos estão level 6 ainda. Fora a minha inexperiência. Caraca, mano, parabéns. Parabéns. Genes mutantes eu vou falar por último, porque eles são só um empecilho para todo mundo não conseguir ter uma fábrica imparável, infinita de axes puros. Vou falar dele daqui a pouco. O simulador de breed funciona da seguinte forma. Vamos fechar aqui. Ó. Vocês estão vendo... vou ter que abrir de novo os dois. Vocês estão vendo aqui? São todos aqueles cálculos que eu coloquei na calculadora com vocês. Por exemplo, vamos pegar um gene fácil aqui de mostrar. Aqui, ó. A boca dele tem 100% de ser Risk Fish. Independente de quantas vezes eu breed eles, vai sair um Risk Fish. Por quê? A extensão. Não trava agora não. Aí. Aqui, ó. O dominante dele é Risk Fish. O R1 e o R2 também. E do outro axe também é Risk Fish. Nas 3 linhagens. Então se você fizer 37.5 desse dominante mais 12.3 do outro. Igual nessa tabela. Ó. Aliás, 12.3 não. 9.3 do R1 mais 3.12 do R2.
você vai ter o total. E aí você vai aplicar a mesma conta no outro axis. Entenderam? Por exemplo, esse aqui vai dar 50%, eu acho. Vamos lá, vamos fazer na prática. Para vocês entenderem na prática o que eu estou falando para vocês. Ó. Os dois têm tudo de Risk Fish. Então eu vou fazer 37,5 mais 9,375 mais 3,125. Deu 50%. Certo? 50% porque ele tem todas as linhagens aqui, ó. Dominante R1 e R2. Tudo certinho. Tudo do mesmo gene. O outro também tem. Então esse aqui também é 50%. Fechou 50% dos dois lados. Deu o quê? 100% Risk Fish. Então eu posso cruzar eles 7 vezes. As 7 vezes vai sair um Risk Fish na boca deles. Entenderam? Essa é a conta que vocês vão ter que fazer. Vamos pegar um outro aqui como exemplo. As costas. Goldfish e Hermite, porque aqui só tem 2 tipos de genes. A gente pegaria... Cadê o Goldfish e o Hermite? Tá. Ó, aqui eu já consigo ser mais direto. O meu primeiro peixe tem 3 de Goldfish. A gente já sabe que dá 50%. Esse aqui só tem o dominante de ermita. E os outros R1 e R2 são Goldfish. Então o que a gente vai fazer? Ó, 50 mais. Este aqui tem R1 e R2. Da genética dele de Goldfish. Então a gente vai lá na tabelinha. Vai colocar um gene de R1. 9,375. Mais um gene de R2, 3,125. Deu 62,5% de vinho Goldfish. Olha aqui, ó. 62,5%. Entendeu da onde que tá vindo esses números daqui, ó? Entenderam? E se a gente jogar o restante, cadê? Os 37,5 é daqui, ó, do dominante do ermita. Então vamos lá colocar 37,5, ó, para fechar o 100%. Opa. Ixi, agora eu não sei voltar, galera. Mas vocês entenderam. Ia ser 37,5 do ermita, aí o resto do Goldfish, igual aqui, ó. 37,5, que é o gene dominante, 37,5, e o resto inteiro do Goldfish, 62,5%. Por quê? Dominante R1 e R2 deste peixe, mais R1 e R2 deste peixe. E o ermita, ou o gene restante de dominante, foi o que sobrou ali na conta total da porcentagem. Por isso que ele é o que é aqui. Deu para entender da onde que está vindo esses números de genética? Vocês conseguiram pegar a contabilidade de como que funciona os genes dominante R1 e R2? Vou fazer outro exemplo rápido aqui, ó. Vamos pegar Side Barbie. Vamos pegar um que tenha menos. Por exemplo, esse aqui, ó. Ele tem 3,125 de Pink Chic. O que eu tiro desses números? Algum dos dois peixes tem um R2 de Pink Chic. Então a gente vai conferir, ó. Pink Chic. Tá ali, ó. R2 Pink Chic. Só tem como ser possível isso, porque não tem como bater outro Pink Chic ou qualquer outra coisa nesse gene no outro axis, justamente porque aqui já está, ó, 3,125. O restante é todas as variáveis lá, ó, do resto. Então, se vocês somarem todos os genes, vocês sempre vão achar o valor exato de genética de cada axis. Qual que é o problema daqui? Vamos usar o exemplo da boca. A minha chance é 100% de vir boca. Se eu cruzar 7 vezes, vai vir uma boca de Risk Fish. Entretanto, existe o gene mutante. Esse gene dominante ele pode cair aqui no meu axis em qualquer momento do breed e tirar a boca do Risk Fish. Ele é o fator aleatório.
Antigamente não tinha o fator de gene mutante. Por que que eles colocaram? Vocês vão ver hoje nessa aula que quando você tem 3 axes ou mais, você pode fazer um breed infinito. Então, se você tivesse 3 axes puros, 100% puros, você tinha uma fábrica ilimitada de axes puros. Então você ia fazer dinheiro para sempre. Nunca ia ter uma variável que ia te parar. Você ia ter infinitos axes puros, tanto para revender quanto para bridar. O que aconteceu? Colocaram o gene mutante para parar esse pessoal, para ter a escassez, para ter uma merda na genética que ninguém consegue prever. Entenderam? Por isso que existe o gene mutante. E eles estão pegando pesado no gene mutante, porque o cara lá que estava fazendo o breed de puro deu um monte de BO por causa de gene mutante. Então eles colocaram e parece que eles estão dificultando aos pouquinhos cada vez mais a genética dos axes puros, 100% puros. Na primeira mentoria ainda funcionava sem o breed mutante. A partir da segunda veio as especulações. Na terceira e na quarta já é realidade. Os genes mutantes existem e é um perigo total. Então você, como se não bastasse, você já tem que ficar esperto em quanto que você vai gastar com tudo isso, mais o risco de vir um gene mutante que pode cagar toda a sua build inteira. O gene mutante aparece em todos os breedings? Se não, qual a porcentagem? A gente não sabe a porcentagem do breed mutante. A gente não sabe. Ainda não existe dados para saber a porcentagem do gene mutante. Esse é o perigo. Inclusive eu tenho um peixe aqui, vocês vão se ligar. Esse aqui. Ele é uma junção deste peixe com este peixe. Um 90% e um 86%. Tá vendo? Nenhum dos dois tem um gene de planta. Nenhum dos dois. E nenhum dos dois teve um avô, uma avó, uma tia. Nenhum dos dois teve um parente de planta. O que aconteceu? O filho deles veio com um gene de planta no R1. Esse foi o gene mutante que caiu nesse Axie. Então tomem cuidado. O gene mutante é o terror de qualquer cara que está fazendo fazenda de Axie Infinity. Que se vocês pegarem um gene mutante de repente num dominante e você comprou 3 puros, que o investimento vai ter saído lá na casa de uns $2.000, $3.000, você pode dar o azar de pegar um gene mutante no dominante ou até mesmo no R1. E o R1 pode pular para o dominante a qualquer momento. É difícil? É. Só que vocês viram, 3% é difícil, mas não é impossível. Em um futuro breed que eu possa fazer com esse peixe, o PAP pode pular para o dominante. E aí eu tô ferrado para tirar esse dominante de novo. Porque a tendência é que ele fique e não que ele saia. Ao contrário do R1 e do R2. Como que eu faço para dar pureza para esse peixe? Eu teria que pegar um peixe puro, ao menos o mais puro possível, e combinar com ele. Se eu tô vendo que os genes que estão dando problema são o Side Barb, que é aquela linhagem ali do meio, ó. Do meio não, a segunda linhagem, que é Side Barb, Side Barb, Pink Chic. O que eu posso tentar fazer para tentar dar pureza para ele? Pegar um peixe, que pode até ter algum R1 ou R2 com problema onde ele tem o gene de peixe, por exemplo, no Oronda, no Goldfish, aquele gene ali do meio, e colocar um peixe que tenha gene de peixe no Side Barb e no Pink Chic. Porque a probabilidade está a meu favor. Eu estou tirando o gene dominante para tentar colocar ele como R1 ou R2 numa futura linhagem. É arriscado? Demais, extremamente arriscado. Então vocês têm que colocar na ponta do papel se vale o risco de fazer isso. Eu, no caso, eu até que não me dei tão mal, porque eu tinha um peixe com 5 de pureza e esse aqui era 6 de pureza. E eu consegui fazer um que veio com 5 de pureza, que não tá ruim. E ele ainda é um peixe backdoor, que a gente tinha visto lá. Ele é um peixe perfeito para ser assassino. Eu consigo vender ele num preço legal, vai, 400, 450, $500. E fora que os R2 dele são de assassino. Então mesmo que venha acontecer de um R2 pular para o dominante, não tem tanto problema, porque vai continuar sendo carta de dano. Então ele pode baixar um pouco o valor no marketing. Só que ele continua muito bom para eu colocar ou numa escolinha ou para poder jogar com ele. Só que desce o valor de marketing, porque a genética dele está indo para o pau cada vez mais vezes.
se acabar caindo algum gene R2 no dominante, ou R1 no dominante, tanto faz. Vamos aqui, ó. Aqui eu podia até fazer, ó. Posso fazer uma porrada. Esse Breed Simulator, ele não tem o breed dominante, o gene mutante aqui na simulação. Então tomem cuidado, nem sempre essa simulação que vai acontecer aqui é a realidade. Existe o problema do gene mutante, ele até te avisa, ó. Não faça os cálculos em cima dessa calculadora. Essa calculadora calcula o básico do básico. Entenderam? O gene do mutante pode pular aí a qualquer momento e pegar vocês de surpresa. Ó. Vamos lá. Aqui ele vai explicar um pouquinho mais da pureza que eu falei para vocês, ó. Por exemplo, aqui. Eu peguei um. Ó, isso aqui é extremamente difícil de acontecer, tá, gente? Ele deu um exemplo, mas, cara, é quase impossível disso aqui rolar. Existe a possibilidade, mas é muito difícil. O cara tinha um Zeal aqui no dominante. O cara tinha um Neo aqui no dominante. Tinha um R1 de PAP. Olha o que saiu aqui no dominante do outro Axe. PAP. Ele tinha quantos por cento de chance aqui com um gene de PAP? 9,25% de chance de cair no dominante. E ele conseguiu. Como se já não bastasse isso, ele conseguiu limpar todo o R2 aqui de baixo, deixou só o Inkling e deixou dois genes aqui do Axe 1 nele, ó, o Kotaro e o Nerd. Tá vendo? O Kotaro saiu do Axe 2 e o Nerd saiu do R1. Então ele deixou dois genes R1 e um gene R2 e limpou todo o resto do Axe. Existe essa possibilidade. É difícil, mas existe. Então para pensar na felicidade desse cara quando ele juntou os dois de 5/6 de gene puro, aqui ó, 5 genes de planta e um errado, e veio um dominante puro. Cara, isso aqui é uma alegria. O cara deve ter soltado rojão na hora que ele fez isso aqui. Principalmente de ter limpado todo o resto da árvore. Porque podia muito bem ter limpado todos os dominantes, só que ter cagado todo o resto dos R1 e R2. Aí ficaria um pouco mais arriscado de fazer a longo prazo. Mas, cara, aqui ele deu uma baita sorte. Ele limpou quase tudo da genética do Axe. Mas lembrando, é difícil pra caramba fazer isso. Não é fácil. Vocês viram lá a porcentagem de cada gene. A coisa é doida. Deixa eu ver. Ele não tem nenhuma porcentagem do que pode acontecer ou não? O gene mutante que você diz? Não tem. Ele pode cair em qualquer slot ali de genética a qualquer breed. Então esse é o problema. A gente não sabe qual que é a porcentagem dele aparecer. Nem se ele tem porcentagem de cair em genes específicos. Por exemplo, 10% no dominante, 8% no R1, 5% no R2. A gente não sabe como que funciona esse gene. Ou se ele é totalmente aleatório. Então, cara, a gente fica num campo minado, de certa forma. Tanto quem está fazendo com 5/6 de pureza, quanto para quem está fazendo 6 de pureza de dominante ou 100% de dominante. Quanto mais puro, mais perigoso é o gene mutante. Porque o gene mutante pode vir estragar todo o processo que você estava fazendo. Aqui ele vai explicar o seguinte. Inclusive, está lá na foto que eu mandei para vocês. Eu vou mandar de novo. É esse aqui, ó. No caso, ele está explicando o breed infinito na esquerda e ele está explicando a seleção de genes na direita. Só que ele está fazendo seleção de genes com só 3 axes. Aqui vocês vão ver com 4 e com 6. Como que funciona a seleção de genética? Vocês estão vendo, ó. Ele pegou 2 axes com Perch e Lan no Marketplace. Ó, ele veio, foi lá no filtro. Não interessa para ele qual que são os genes a mais dele. Por exemplo, ele quer 4 cartas. Ele quer o Perch, o Lan, o Nímio e o Show. É só isso que ele quer. Ele não tá ligando nem para olho, nem para ouvido e nem para nenhum dos outros 16 a 12 genes. Nada. Esse aqui é puramente para montar uma build para ir pro PVP. Uma build legalzinha para ir pro PVP. O que o cara faz? Isso aqui os top fazem direto, só que eles não fazem esse, tá? Eles fazem o mais elaborado ainda, que é custoso pra caramba. Isso aqui eu tô falando pra vocês pra deixar
fixado na cabeça que existe todo um mercado por trás do Axie Infinity. Não é só bridar e vender bichinho. Tem todo um ecossistema por trás disso. O que o cara fez? Pegou um com peixe e um com lã. Ou seja, eu venho aqui, eu quero um Axie que tenha essas duas cartas anêmonas. Só que eu não quero esses lã e cattail. Eu quero, sei lá, Nimo e quero piranha. Então eu vou pegar um Axie que tem anêmona e anêmona, e outro que tem anêmona e anêmona. Os dois vão ter. E do outro lado, na outra árvore que eu vou montar, eu vou pegar qualquer um que tenha 2 cards aqui, não interessa para mim, e que tenha uma piranha e um Nimo. E o par que vai fazer breed com ele também, qualquer carta aqui e uma piranha e um Nimo. Por que ele vai fazer isso? Ele vai fazer esse esquema de breed aqui, ó. Ele vai pegar esse casal, fazer 3 breeds com ele cada vez. E desse casal fazer 3 breeds, vai gerar 3 Axies em cada lado da genética. Fez isso, você vai vir aqui e fazer breed com os 3 filhotes que você acabou de fazer. Os 3 filhotes da linha de baixo têm uma chance enorme de vir com a build que você estava programando. Por causa da porcentagem de dominantes, que é 37,5%. A chance de pelo menos um deles vir exatamente com a build que você queria de cartas é muito alta. Esse seria o jeito de montar uma build dentro do Axie Infinity com melhor custo-benefício, porém tem um risco enorme e tem um gasto imenso aqui. Gente, isso aqui era feito na época que o SLP estava barato, que não existia XS para ter breed junto. Então era muito mais viável você fazer. Hoje em dia é um risco imenso. O que o povo faz? Isso aqui. Deixa eu colocar esse site já aqui. Ó. O que o povo faz? Para ter menos margem de erro de poder vir um filhote depois desse trampo todo, que não vai ter o gene específico. Ele vai pegar 3 Axies em vez de 2. Ele vai pegar 3 Axies aqui que tem Nimo, aliás, que tem Anêmona e Anêmona embaixo, os 2 genes